É isso aí, amados irmãos, muito bom dia, são 8 horas 48 minutos desta manhã abençoada de sexta-feira. Hoje é dia 27 de março de 2026 e eu tenho certeza que a graça e o mover de Deus já estão sobre as nossas vidas, casa e também sobre a nossa família. Amém? Louvado seja Deus. Amados, como eu falei anteriormente, hoje pela manhã aqui no estúdio da Rádio Web Mais Vida estamos recebendo as participações de ilustres pessoas, homens temente a Deus e que vêm compartilhar um pouco mais de uma história linda e abençoada que está acontecendo aqui em Concórdia. Pois estamos comemorando nesse mês de março os 30 anos de aniversário da nossa querida igreja aqui de Concórdia, Igreja Batista Nacional Ágape, gerando eternidade. São 3 décadas fazendo história, levando a palavra e, é claro, levando o ministério de Cristo Jesus a todos aqueles que têm ouvidos. Então, junto comigo aqui no estúdio da Rádio Web Mais Vida está o nosso querido irmão na fé, pastor Josivan Santos. Então, Josivan, receba o nosso carinho, o nosso bom dia e seja sempre muito bem-vindo à programação da Rádio Web Mais Vida. Bom dia, Hernandes. É bom estar com você. Aê, meu irmão! Desde sempre, né? Desde sempre, isso aí. Desde da outra rádio. Rapaz, nós estávamos falando antes, né? Até eu lembrei, hoje de manhã, eu lembrei que o Espírito Santo me tocou. 14 anos já trabalhando com rádio e graças a Deus o Senhor sempre esteve junto com nós, sempre nos manteve de pé. Tu era mais magrinho, né, Renan? Mais bonito também? Ou era mais... É que naquela época eu pedalava um pouco mais, sabe? É verdade. Mas é uma bênção estar com vocês. Valeu, obrigado, meu querido. Satisfação imensa também estar contigo aqui nessa manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Sei que já recebeu muitos convites nossos, né? Para participar aqui na rádio. Mas é claro que os nossos compromissos, as suas atividades também diárias são bastante grandes, né? Mas... o nosso coração se alegra em ter você aqui nesse momento e é claro que Deus te abençoe grandiosamente por essa vinda e que desperte cada vez mais o desejo no seu coração de vir mais vezes aqui. Vamos estar junto. Aê, legal. Quem está junto comigo aqui também no estúdio da Rádio Web Mais Vida, amados irmãos, é o meu irmão na fé. O cara pedala. Ele é diretor, coordenador da associação lá da Igreja Ágape, lá de Nova Brasília. Aliás, na realidade, da Escola Cristã Ágape. É isso aí. Junto comigo aqui no estúdio da Rádio Web Mais Vida, Rogério Giroto. Bom dia, Rogério. Graça e paz seja contigo e também, primeira vez participando com a gente aqui no estúdio, né? Então, seja bem-vindo, Rogério. Bom dia, obrigado aí. Tamo junto, né? Esses pedais aí. Ele era mais magrinho porque a bicicleta dele não era elétrica. Ele tinha que contar esse mero detalhe, né? Amém, glórias a Deus. Que a bênção soberana do Senhor esteja sempre junto de cada um de nós e que todos os dias nós possamos estar unidos nesta mesma fé e propósito para compartilhar. Rogério, obrigado por você aceitar esse convite e, é claro, também quero agradecer aqui tanto ao nosso querido pastor Josivan, lá da Igreja Ágape, também quanto à Escola Cristã Ágape, porque foram vocês que convidaram, na realidade, nós da Rádio Web Mais Vida, para fazer parte do evento da inauguração da escola, que aconteceu alguns meses atrás, e também agora comemorando esse aniversário de 30 anos da igreja e desse ministério abençoado aqui de Concórdia. Vocês estiveram lá, o pessoal da imprensa também, podemos passar um momento juntos lá, conquistando, né, comemorando essa conquista. Amém, glórias a Deus. Estou com um probleminha técnico aqui no microfone do Rogério, mas nós já vamos dar um jeito de solucionar ele aqui, para que a sequência esteja tudo conforme o planejado. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, então como eu falei para vocês, a igreja aqui de Concórdia, Igreja Batista Nacional Ágape, gerando eternidade, está comemorando o aniversário de 30 anos. E com certeza é motivo de alegria a Rádio Web Mais Vida fazer parte dessa comemoração e o compartilhar também dessa ideia, que um dia foi gerado no coração do nosso irmão, pastor Josivan Santos, o qual está junto conosco aqui no estúdio da Rádio Web Mais Vida. Pastor Josivan,
Como aconteceu esse ministério, o início, contando um pouco dessa trajetória, né? Para que as pessoas que estão conectadas com a gente, tanto pelo YouTube, tanto pelo site da rádio, possam conhecer um pouco mais dessa história de 30 anos de ministério aqui em Concórdia. Isso é interessante, entendeu? Eu até gosto de contar para as pessoas o seguinte: Deus, ele tem planos, Deus não improvisa, né? Então nada que acontece ou aconteceu ou vai acontecer está assim longe da sapiência de Deus. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fui para a faculdade teológica. E na faculdade teológica, logo nos primeiros meses, eu lembro que eu fui à sala de oração e o Senhor usou um dos colegas lá para dar uma palavra diretamente para mim, dizendo que eu iria para uma região, no caso, eu estava em João Pessoa, eu iria para uma região que não seria a minha região, onde eu iria desenvolver um projeto para Deus e seria o projeto da minha história. Ou seja, eu não seria aqueles pastores que iriam estar em muitos lugares. Eu estaria ministrando em um lugar bem específico. Basicamente fixo em uma cidade. Isso, e quando eu me casei em 93 com a Marisele, minha esposa é gaúcha, eu sou pernambucano. Viu? E como é que surgiu essa conexão aí? Ela estava lá contigo? Ou você veio para cá e conheceu ela? No meu quarto ano, era o primeiro ano de faculdade dela. Eu bati o olho e falei, é isso aí. Quero continuar mais um tempo aqui nessa faculdade. Então. Brincadeiras à parte, aí eu fui como missionário para o Paraguai, né? E um ano depois eu voltei, 2 anos depois eu volto para a formatura dela. Ela fez 3 anos de faculdade e eu voltei para a formatura. E dali em diante o Senhor nos mostrou que era isso mesmo. Então nós viemos para Concórdia e quando nós chegamos em Concórdia, começamos a desenvolver esse projeto para Deus. Tanto que nós estamos em Concórdia, Marisela e eu, há 33 anos. Uau! E a igreja completou 30 anos, ou seja, há uma diferença de 3 anos entre nós estarmos aqui, porque foi, eu falo, a época de tirar toco do chão, né? Onde você estava abrindo o caminho, treinando lideranças. E eu tenho esse privilégio, eu falo que nós treinamos liderança não somente para a Igreja Batista Nacional Ágape Gera Eternidade, visto que tem muitos líderes ligados a outras comunidades cristãs aqui de Concórdia, com as irmãs, que são filhos nossos na fé. Olha só, que então, surgiram, é um privilégio. Começaram a caminhada cristã com vocês. Alguns até foram batizados mesmo, cria da comunidade, né? E que hoje servem ao Senhor. E que estão em outras denominações, mas ainda no mesmo propósito, no mesmo princípio de anunciar o amor de Jesus. Servindo a Deus. Legal, bacana. E como surgiu lá no início essa ideia da igreja aqui em Concórdia? Veio além dessa palavra que você comentou com a gente, mas o local hoje, situado aqui em Concórdia, lá no distrito... ali é Linha Tramontina. Linha Tramontina, né? 8. Que é isso. Fica próximo ali de Nova Brasília, aqui de Concórdia, né? Isso. Como surgiu aquele local? Sempre estiveram ali ou já estiveram em outros locais de Concórdia? Não, nós éramos nômades aqui, né? Nos aluguéis, né? Nós alugávamos sempre uma sala e tudo mais e tal. Mas a igreja foi crescendo. Teve uma época, acho que em 98, em que a igreja cresceu quase 200% em número de irmãos, né? De membros. Então, nós estávamos sempre em busca de uma sala maior, né? E no ano de 2001, nós entendemos da parte do Senhor que nós teríamos que ter um local nosso próprio. E surgiu, né, aquele lugar, são 48 mil metros quadrados, ali o recanto, e foi feita uma proposta para nós não tínhamos condições aparentemente financeiras, mas nós servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata. É verdade. Isso eu tenho usado para dizer para o pessoal, nós não podemos nos limitar a condições quando Deus está na coisa. É lembrar Moisés, né, do lado de cada um mar, dizendo, olha... O que é que vamos fazer? E Deus falou, passa pelo meio, né? Passa pelo meio do mar. E assim como Moisés deu o primeiro passo... Aí nós fomos juntos, né? Também deram, orientado pelo Senhor. Né? Fomos no bonde do Moisés. Nós fizemos uma proposta e a imobiliária, eles aceitaram e nós conseguimos comprar aquele recanto. Mas interessante que nós já sabíamos da parte do Senhor
que o Recanto não seria apenas um local para cultos da igreja. O Recanto é um grande projeto para Deus, tanto que eu falo que o nosso grande objetivo, além da escola, que já estava no estatuto, já está no estatuto da igreja isso, como eu falo, não foi um improviso, nós já sabíamos que um dia nós teríamos que ter uma escola, né? Já vinha no coração de Deus, é claro, sim, principalmente, mas ele estava amadurecendo essa ideia no coração de vocês também. Isso, exato. Da mesma maneira que o objetivo final não é a escola como educação infantil, é chegar na universidade. Entende? Então quer dizer que hoje a escola, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui, né, também com o Rogério, mas a escola hoje ela está até a 4ª série, né? Que eu lembro, isso, né? Então ainda ela tem o objetivo de chegar na faculdade. Não é nem objetivo, Hernani, é mandamento. Veja, eu falo assim, Deus nos deu diretrizes, entende? É claro que a gente vê o dia a dia, a gente vê o agora, o Senhor sempre mostra o mais. Uma vez um pastor disse para mim assim, você acredita mesmo em tudo isso que você está compartilhando? Eu disse, olha, cara, aí ele falou, você acha que você vai ver? Eu disse, eu não preciso ver, eu já vi, Deus já mostrou. Espiritualmente, sim, né? Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, exatamente, e não das coisas que você está vendo no momento. Isso, né? Aí. Então, o mais fantástico para mim como pastor não é ver as coisas acontecendo, é ver a fé sendo gerada no coração de outros. O exemplo está aqui, o Rogério, entende? A Rosane, em uma das entrevistas que nós demos aqui também, em uma das rádios da cidade, eu disse para minha esposa, quando cheguei em casa, eu fiquei perplexo, maravilhado, quando o locutor fez a pergunta sobre a escola, e a Rosane, né, ela diz assim, o nosso alvo é esse aqui. Aí eu lá no meu coração falei assim, Deus, você já gerou no coração dela, entende? Crer, aquele sonho. Veja, crer separado de um pastor dizendo alguma coisa. Então, a fé já foi transportada para o coração. E a ideia ministerial é essa. Por quê? Porque eu falo, nós vamos passar. Mas se nós não deixarmos o legado no coração de outros, a obra termina. Legal. Que legado nós estamos deixando? Primeiramente, nossa igreja é também a nossa família. Então a gente pode levar esse legado para a nossa família. Que legado você, meu irmão, minha irmã, está deixando? Primeiramente para a sua casa, para a sua família e, é claro, depois para a sociedade, para as pessoas que te conhecem, que estão ao redor de você, estão próximos de você. Então, que esse legado possa também estar ligado à eternidade com Cristo Jesus. Mas me fala uma coisa, pastor Josivan, nesses 30 anos de ministério, muitas pessoas passaram, muitas pessoas contribuíram para que a igreja hoje pudesse comemorar também esses 30 anos. No seu coração, qual foi o momento mais edificante o qual a igreja passou nesses 30 anos de ministério e que hoje você guarda no teu coração desde lá do início dessa caminhada abençoada e, é claro, abençoada por Deus? Olha, é uma resposta difícil, mas uma frase que eu sempre tenho falado para a igreja, para o conselho gestor da igreja e para a Assembleia da igreja, é que essa obra não é uma obra de um homem só. Né? Eles escutam muito isso. Essa obra não é uma obra de um homem só. Essa é uma obra onde um organismo vivo ele se reproduz. Então, quando eu olho para os nossos pastores atuais, alguns jovens que vieram atrás e que hoje são pastores, né? E outros que estão, nós temos a Emily, por exemplo, fazendo faculdade teológica também, está com 17, 18 anos. Então, esse privilégio para mim, como pastor sênior, vou colocar assim, de olhar para trás e ver que a obra ela tem continuidade, entende? De que há sucessores e que normalmente os sucessores dos pastores, né, abre-se aspas, muitas vezes são da sua família, da sua casa, seus filhos, e isso às vezes é perigoso, né? Eu falo que nós temos dois caminhos, ou nós criamos herdeiros ou sucessores, né? Às vezes o filho do pastor que assume uma igreja, ele assume de maneira como herdeiro, ou seja, como se aquilo fosse da família, e não é.
No reino de Deus não tem isso não. Então você forma sucessores. E dentro hoje da Constituição da Igreja Batista Nacional Ágape Gerando Eternidade, nesses 30 anos, eu posso ver N sucessores. Inclusive um dado interessante, uma criança de 7 anos que ela me procurou e disse assim: pastor, um dia eu vou ser pastor daqui dessa igreja. Oh, glória a Deus. Né? Isso para ti te enche de alegria o teu coração? Esse talvez tenha sido um dos momentos mais fabulosos para mim. Glória a Entende? Deus. E essa criança pediu aos pais, pediu a nós também, que ele queria passar um dia na casa do pastor, porque ele queria entender como é que funcionava. Glória a Deus. Eu me emocionei aqui com essa sua fala aí agora. Ele é aluno da nossa escola, né? É aluno da nossa escola. Está seguindo então a trajetória? Sim, e eu disse até para o pessoal do Ministério Infantil da igreja, invistam, cuidem, zelem, porque é interessante você chegar e dizer assim, uma criança dizer assim para os pais são empresários, assim, a empresa vocês podem dar a liderança para o meu irmão, porque eu futuramente vou pastorear a igreja do Senhor. Eita, nós, glória a Deus, é maravilhoso, né? E isso aí me fez engasgar, né? Ao mesmo tempo, eu falo, ufa, que bom, Senhor, nós temos sucessores. Amém, glória a Deus. Mas falando também de coisas que edificam as nossas vidas, eu sei que teve momentos aí da trajetória da igreja em que já passou por diversas dificuldades, né? Sim. Nessas dificuldades, assim, o que mais te trouxe como história, o que mais trouxe você como presença assim real, que Deus estava contigo e que tu estava no caminho certo, no propósito certo, pastor Josivan? Minha esposa. Olha. Isso aí eu respondo sem titubear. Porque teve alguns momentos, sério, alguns momentos assim em que eu olhei a situação e disse assim, será que é isso mesmo, meu Deus? Né? E aí eu tenho a mão no ombro da minha esposa e assim, foi Deus que nos trouxe, não foi? Então por que nós vamos retroceder? Então a mulher sábia edifica realmente a casa. É isso que eu ia falar aqui. E eu não posso deixar de dizer isso, entenda? Inclusive para quem está aspirando o ministério, principalmente os homens, busque no Senhor uma mulher cheia de Deus, que ama o Senhor e que vai amar a obra que Deus te deu. Porque talvez seja mais renúncia para uma mulher na obra ministerial do que para o próprio homem, né? E uma outra coisa também, foram 3 diretrizes que o Senhor nos deu, que eu falo assim, que nos sustenta sempre. Nós, apesar de sermos prebendados pela igreja, nós não dependemos da igreja. Teve momentos da Igreja Batista que o tesoureiro chegou para nós e falou assim, pastor, nós não vamos ter salário esse mês, né? E uma hora antes dele vir me dizer isso, o tesoureiro da época, o Senhor levantou um irmão lá de Erechim, que pegou o carro dele, saiu de Erechim, veio a Concórdia e chegou na nossa casa e disse, Deus me mandou vir aqui trazer essa oferta para sustento da família de vocês. Uau. Então são coisas assim que eu falo, não tem como não crer que o meu Deus, o meu Senhor está nisso, entende? Saber que Ele está nos cuidando, guardando sempre e sustentando todos os dias. É ótimo saber desses testemunhos de vida, amados irmãos, que edificam a nossa vida, para que, dizer assim, para você que está aí do outro lado, assistindo essa programação, ou que vai ouvir essa entrevista daqui a um tempo, dizer assim, Deus é grandioso e misericordioso com todos aqueles que o amam. Ele busca os verdadeiros adoradores, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, saber que Deus está cuidando de cada passo que nós damos é saber que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, quando nós andamos em seus caminhos. E acredito fielmente, pastor Josivan, que nesse decorrer dos 30 anos da igreja, que hoje comemoramos, é nesse mês de março mesmo o aniversário da igreja? Sim, foi 17 agora, 17 de março. Isso, 17 de março que passou o aniversário, mas é agora por esses momentos que estão se comemorando e fazendo todo esse evento aí. Mas acredito que nesse período, desses 30 anos, o que mais tu poderia deixar como mensagem para as pessoas e até mesmo fazendo convite para que elas conheçam um pouco mais esse ministério e abracem mais essa causa que é compartilhada através da igreja, de todo o ministério de vocês, do amor de Cristo Jesus. Ok. Nós começamos desde segunda-feira, né, as festividades, porque tudo que envolve a igreja do Senhor, nós crentes, tem que ter muita festa.
né? Tem que ter muita alegria. A própria palavra de Deus Isso, fala, né? exato. Alegrai-vos. E o Senhor manda a gente Festa. comer, né? É isso aí. Comam, bebam, porque é festa no Senhor. É isso aí. Então, a terça-feira agora passada, nós tivemos na Câmara de Vereadores, recebendo, eu creio, uma justa homenagem para a instituição, não foi para uma pessoa em si, mas para a instituição, e como instituição, nós sabemos que, eu falo assim, tirando a parte, como não sendo o pastor nesse momento, mas eu sei do valor da Igreja Batista Nacional Ágape Gerando Eternidade no contexto da cidade de Concórdia, né? As entrevistas que têm sido feitas, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém, porque isso não está indo apenas para a cidade de Concórdia, mas para o Brasil e para o mundo, e é interessante, no caso, que as pessoas entendam que há grupos denominacionais que fazem parte da Igreja do Senhor, que são fiéis ao Senhor. E só para te falar, geralmente, que nem você comentou, que com o mundo, e é verdade, porque agora nessa manhã, além das conexões aqui no Brasil, amados irmãos, nós temos pessoas, incluindo no Canadá e no Alasca, que estão conectados com a gente aqui na programação, que eu consigo ver aqui no nosso mapa. Então eu tenho certeza que o agir de Deus, ele é maior do que aquilo que imaginamos. Ele é capaz de romper fronteiras, né? Limites, onde os olhos humanos muitas vezes podem ser limitados, mas para Deus é somente mais até logo ali, vamos dizer assim. E acredito que nesse mesmo intuito, a Igreja Ágape se manteve firme nesse ministério nesses 30 anos, né? Louvando a Deus. E hoje, quantos ministérios a Igreja tem e a programação que a Igreja está tendo no decorrer da sua agenda? Ok. Então, amanhã o grande dia junto à cidade, né? Porque é isso aí. Nós estaremos... Dia 28 de março. 28 de março nós estaremos na Rua Coberta. E o grande objetivo de estarmos na Rua Coberta não é nem fazer propaganda da igreja, porque a igreja não precisa de propaganda. Isso ontem eu estava dizendo para um abençoado nosso, né? A escola, sim, a escola precisa ser anunciada, precisa ser propagada, mas a igreja não. Eu falo que a grande propaganda que uma comunidade cristã evangélica deva fazer é a vida dos membros da sua comunidade. Ou seja, você sendo bênção de tal maneira na cidade que as pessoas olhem, mesmo que não gostem, Hernani, mesmo que não gostem de nós, mas que diga assim, temos que respeitar a vida deles. Vamos falar uma coisa bem real aqui, nós como cristãos, nós não devemos gostar do homem, nós devemos gostar e adorar a Deus. Exato. Se vamos em uma igreja, seja ela A, B, C ou D, indiferente, mas que seja uma igreja que pregue a palavra de Deus, aquilo que literalmente está escrito no livro da Bíblia, nós não devemos ir lá para adorar e ouvir o homem, mas devemos ir numa igreja para ouvir a palavra de Deus, ver aquilo que Deus quer falar através de um pastor, de um ministro, de um líder, para que o nosso coração seja abençoado. Eu acho que esse deve ser o princípio, principalmente de cada cristão, né? Devemos ir à igreja, sim, do Senhor, mas para ouvir e buscar aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Perfeito. Então, no sábado, a partir das 14 horas, na verdade, a partir das 9 da manhã já vai ter um grupo nosso. Uau. Uma equipe da Secretaria de Missões da Igreja, CEMAP, que vai estar distribuindo Bíblia, né? Então, gratuitamente, aqueles que quiserem ter o seu exemplar de Bíblia em casa, pode passar na manhã. Um detalhe, que você não vai à igreja que você não seja cristão. Se você for, você compra a Bíblia, tá? Mas se você vai lá, a Bíblia vai ser entregue de graça, gratuitamente, para pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Então, por gentileza, não passem lá e digam, vai ter Bíblia de graça, vou pegar mais uma para ter em casa. Não é esse o objetivo. E também não pegue a Bíblia só para deixar ela guardada lá na estante fechada. Ela não vai ter efeito nenhum. Exatamente, ela se torna simplesmente mais um livro ou uma decoração lá na tua prateleira. Mas como eu sempre falo, amados, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao seu coração. Então, tenha a sua Bíblia sempre aberta. E é claro, de preferência, leia ela, né? Entenda, estude a palavra de Deus e busque o conhecimento que vem do céu para a sua vida ser edificada. Então, a partir das 14 horas, aí sim. Aí agora tem uma programação extensa, aberta ao público. O nosso irmão Eliandro do FIPAR, que vai estar colocando alguns brinquedos também lá. Para as crianças. Dinâmicas para as crianças. A palhaçaria da igreja vai estar lá. Inclusive, legal. Eu falo, né? Opa. Tem um palhaço que ele vai também estar lá às 2 da tarde, que de vez em quando ele sobe no púlpito para pregar. Ó. Né?
que é o Pastelino. Então o Pastelino vai estar também na Ele praça. vai estar com presença marcante lá, então. Né? Então o Ministério de Palhaçaria da igreja vai estar lá. Bacana. O Ministério de Jovens. Inclusive hoje à noite, ali na Rua Coberta, os jovens da nossa igreja vão estar cantando e louvando ao Senhor em oração. Porque essa semana toda é para nós. A partir de que horas? Semana de oração, 19h30. Então todos estão convidados. Quem estiver ali pelo centro, quiser passar lá para ter esse momento de comunhão com os irmãos e adoração a Deus, vai estar os irmãos lá da igreja adorando ao Senhor. Estar lá. Amém, glória a Deus. Mas eu fiquei sabendo também que tem uma parte que vai cuidar da saúde. Isso. Nós vamos trabalhar na parte espiritual, né? Com a igreja e coisa e tal, nesse evento ali da Rua Coberta. Mas também vai ter uma parte que vai cuidar da saúde, do corpo das pessoas, é isso? Nós temos um projeto, talvez você lembre que um tempo nós compramos um ônibus, agora sim, nós doamos um ônibus. E muitas vezes eu vi esse ônibus na frente lá da comunidade, lá, esse ônibus que vocês faziam viagem, faziam missões. Dia 7 de setembro do ano passado, ele foi doado para uma instituição de Minas Gerais, que trabalha cavando poços artesianos em regiões carentes. Né? A igreja resolveu doar o ônibus. Aqui no Brasil? Sim. É uma missão que trabalha naquela região do Vale do Jequitinhonha, que é a região mais pobre do Brasil. Isso fica na região norte do Brasil, nordeste? De Minas Gerais. Minas Gerais, centro? Em Minas Gerais. Perto de Teófilo Otoni, mais ou menos ali naquela região. Então, o Espírito Santo falou assim, doa o ônibus para eles. Né? E agora nós estamos aguardando o nosso novo ônibus para esses projetos de missão sobre rodas, e aí é no tempo de Deus. Mas já fica a dica aí, né? Para quem está nos ouvindo, que tem o poder e tem a possibilidade de fazer essa doação e que conhece a palavra de Deus e sabe quanto ela é importante em nossas vidas e que você foi salvo também pelo amor de Cristo Jesus. Fica aí a dica aí, amor. Quem sabe o Espírito Santo toque no seu coração e não seja você, o homem ou mulher empresário, o qual vai ajudar com que a obra de Deus possa dar continuidade e prolongar esses 30 anos, né? Exato. Então, na praça, a partir das 14 horas, o doutor Eduardo Costa, né, que é ortopedista, e não a doutora... é o cantor não, né? Não. E a doutora Salete, que é odonto, vão estar na praça atendendo, no caso, os nossos concidadãos aqui de Concórdia, né? Por que eu falei do projeto do ônibus? Porque dentro do projeto de missões, eles também sempre iam, né? Junto com o ônibus. Junto com o projeto, porque o objetivo do projeto Missão Sobre Rodas é tanto levar a palavra de Deus quanto também o social. E então nós vamos fazer um pouco disso aqui, ali na praça, amanhã a partir das 14 horas. Legal, bacana. Então fica aí o convite para você. Venha junto com a gente, a Rádio Web Mais Vida vai estar lá presente com os nossos locutores para compartilhar o Evangelho, conhecer um pouco mais desse ministério abençoado que é aqui de Concórdia, a Igreja Batista Nacional Ágape, Gerando Eternidade, vai estar promovendo esse evento aqui na Rua Coberta e é um evento público, aberto ao público para você também poder participar junto com a gente aqui na programação. E vai ter a partir de manhã já, né? Mas as programações começam a partir das 14 horas, que nem o pastor Josivan estava comentando aqui com a gente. E claro, vai ter muitas atrações. Às 18 horas começa oficialmente. Aí começa o fogo descer do céu. Eita, e a glória de Deus toma conta desse lugar. Não é o fogo que foi contra os profetas de Baal, não, tá? Não? É o fogo que foi no altar. Amém, glórias a Deus. O fogo que edifica a nossa vida e pode ter certeza que nos aquece e desperta o nosso coração para que nós podamos sempre estar diante desse amor de Cristo Jesus que é imensurável e grandiosamente sobre as nossas vidas. Aí um detalhe, vai até às 22 horas. Nós vamos estar ali louvando ao Senhor, cantando, exaltando a Deus. E os nossos irmãos das outras comunidades, assim que terminarem as suas reuniões, desce lá porque vai ser benção. Então vai ter palavra, vai ter louvor e muito mais coisas irão acontecer lá naquele local. Então amanhã, na Rua Coberta, a partir das 14 horas, começa esse evento maravilhoso da Igreja Ágape. Vai que Deus resolve batizar com o Espírito Santo. Eita, nós! E a glória de Deus desça, desça gente de tudo quanto é lugar, do norte, do sul, do leste e do oeste, e que venham todos aqui para o centro de Concórdia, na Rua Coberta, mas com um único propósito e objetivo, né? Glorificar o nome do Senhor. Exatamente isso, adorar o nosso Deus, pois Ele
é bom e misericordioso. Para a gente encerrar essa parte aqui, Josivan, hoje, que mensagem tu poderia deixar relacionada à palavra de Deus para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo na programação da Rádio Web Mais Vida? Eclesiastes 9:10, eu acho que é 10:9. Aquele texto que diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais, ou seja, é o destino certo de todos nós. De todos. Não há força, não há indústria, não há projetos. Então, se você tem algo para oferecer ao Senhor, é hoje. Né? Coloque nas mãos de Deus. E se você me permitir, claro. Eu queria somente dizer que o nosso Ágape, que aparece Igreja Batista Nacional Ágape, ele é um acróstico. Apesar de ser a palavra grega do amor de Deus, ele se tornou um acróstico para nós, que é esse aqui, ó. Ágape de amar, o A de amar, o G de glorificar, o outro A de aprender, o P de produzir e o E de edificar. Oh, glória! Então, o esse significado da palavra ágape. Ágape da nossa igreja, né? Que é o que aparece lá, é um acróstico. Que, graças a Deus, na sua gentileza, ele nos deu o ágape dele, que é o amor de Deus. Né? E que formou esse acróstico para nós. Legal. E esse acróstico é quem gera eternidade. Bacana. E que todos os dias nós possamos também estar gerando eternidade na vida de outras pessoas. Daqueles que são os nossos irmãos na fé, que fazem parte da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja e das pessoas que estão próximas de nós, amados irmãos. Pois exatamente assim nós iremos cumprir com o papel de Cristo Jesus, o qual Ele nos pediu, né? Amém. Aquilo que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. É isso que Jesus nos pediu. Então, que nós possamos juntos, amados irmãos, estar nesta fé e propósito para compartilhar as boas novas do Evangelho e, é claro, o amor de Cristo Jesus com todos aqueles que estão próximos de nós, da nossa casa, a nossa igreja, nosso irmão na fé, nosso vizinho, colega de trabalho. Então, todos vocês estão convidados para amanhã, aqui na Rua Coberta, em Concórdia, participar desse evento glorioso a Deus, né? É claro, né? Mas em comemoração a esse ministério de 30 anos aqui em Concórdia, da Igreja Batista Nacional Ágape, gerando eternidade. Pastor Josivan, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto. É isso aí, amados irmãos. Esse é o programa Desperta para Cristo. E hoje aqui no estúdio da Rádio Web Mais Vida, trazendo essas pessoas lindas, abençoadas, junto com a gente, para compartilhar um pouco mais dessa história de 30 anos. Amados, é 3 décadas gerando vidas e promovendo a eternidade com Cristo Jesus. Eu quero garantir a minha. Por isso, todos os dias eu me esforço para estar na presença de Deus. E você? Como está o seu coração? Você vai para a eternidade com Cristo Jesus? Ei! Oh, glória! Fica a dica aí, tá bom? Mas, junto comigo aqui também no estúdio da Rádio Web Mais Vida, além do nosso querido pastor Josivan, tá o nosso irmão na fé, Rogério Giroto. Bom dia, Rogério. Espero que o seu microfone agora esteja ligado. Bom dia. Aê, garoto! Nada que o Espírito Santo não resolva para nós, tá bom? Bom contato. Amém, glórias a Deus, é isso aí. Rogério, você faz parte lá da Igreja Ágape, lá de Nova Brasília, né? Sim. Mas além de ser um membro da igreja, você também faz parte da Escola Cristã, que é, até onde eu sei, a primeira escola cristã do sul do Brasil. É isso? É uma correção aí. Vamos lá, corrige aí. É uma primeira escola cristã voltada com um princípio da... Desculpa agora. Ensino clássico. Com o ensino clássico, né? Quem devia estar aqui era a minha esposa. Ela que é a diretora. Vou mandar um bom dia para a dona Rosane, né? Exatamente. Que ela que é a diretora da Escola Ágape, a escola cristã, né? Exato. Esse ensino clássico, ele é relativamente novo no Brasil. Ele veio através dos Estados Unidos e a nossa escola do sul do Brasil é a primeira escola nesse formato. Nesse formato. Né? Exato. Então é uma metodologia que veio lá dos Estados Unidos, muito utilizada. Ela sabe que as primeiras escolas, elas foram lá na América, né? Os fundamentos, né? Os fundamentos, as grandes universidades de lá, por exemplo, a mais famosa aí, Harvard.
e outras, Yelo, uma coisa assim. Aham. Essas escolas, elas eram cristãs, né? Depois elas foram perdendo esse viés cristão, né? Mas elas foram fundadas por cristãos. Legal. E tendo essa base cristã, né, dentro da igreja, e é claro, não só fazendo com que os ensinamentos da palavra de Deus pudessem ficar só com os membros, é que gerou essa necessidade ou esse desejo no coração de criar a escola Ágape aqui em Concórdia? Na verdade, assim, a gente vê essa coisa de Deus, né? Porque primeiro surgiu pela igreja, né? Depois foi passado isso para o nosso coração. A minha esposa trabalhou 11 anos no SESI com a escola, né? Depois nós tivemos os filhos e os filhos cresceram, saíram do ninho e tal. E voltou essa ideia. A minha cunhada lá de Curitiba convidou minha esposa, vamos fazer uma pós-graduação na Cidade Vida lá de João Pessoa, que era voltado ao ensino cristão clássico. E elas fizeram essa pós-graduação e daí surgiu, foi alimentando mais esse desejo de criar a escola. Então, lá pro ano 2000, né, a gente começou essas tratativas com um grupo de pessoas ali ligadas à igreja. E aí esse caminho foi seguindo, né? A ideia é que se passe os valores cristãos através de uma escola desde as crianças, porque é difícil você mudar uma pessoa mais velha, mas uma criança você consegue desde moldar criança, ela, né? E tratando ela na palavra de Deus. Então hoje no pensamento de vocês, você sabe que tem uma importância muito relevante para a trajetória, eu diria assim, a formação, tanto psicológica quanto como ser humano também, de uma criança nesses princípios cristãos. Exatamente. E tendo a escola com esses princípios cristãos, hoje a escola ela atende a partir de qual idade e qual as séries que a escola está trabalhando? Nós começamos no pré-1, pré-2 e primeiro ano, né? No primeiro ano da escola, em 2023. Nós dizíamos assim, nós precisamos começar com uns 40 alunos. Glória a Deus que ele mandou só 6, né? Porque nós precisávamos trilhar esse caminho e foi muito difícil no começo, né? Então, treinar professores, a se adequar à realidade da situação, né? Isso tudo foi um crescimento. Hoje a gente está com 52 alunos, se não me engano, mais de 50 já, né? Amém. Então a gente já tem até a 4ª série. Então o pré-1 até a 4ª série. Ano que vem nós vamos ter até o 5º ano. E assim sucessivamente, né? Talvez não nós que vamos tocar tudo isso, mas que nem o pastor falou, nós estamos lançando uma base, uma semente que ela vai ser produtiva para frente. E que vai germinar e com certeza gerar frutos. Amém, glória a Deus. Então, pelo que eu percebi, o objetivo da escola é a cada ano que se cria uma nova série, assim, chegando até uma faculdade, como o nosso pastor Josué estava falando. Exato, né? Até o 5º ano, você precisa de um professor para cada turno, né? No 6º ano em diante, já são um professor para cada matéria. Então, esse é o grande objetivo, a grande dificuldade nossa também, de treinar professores cristãos, treinar professores que abracem a metodologia, essa, né? Causa. Exatamente, e daí partir para o crescimento, né? Bacana. E me fala uma coisa, como unir a fé com o ensinamento do nosso dia a dia e esse aprendizado com as crianças? Como a gente consegue unir essa fé e a palavra de Deus nesse ensinamento? A escola, ela é uma escola confessional, ela segue um modelo diferente, né? Então ela segue a Base Nacional Comum Curricular, que é uma base que o governo exige que seja criado e tal, os conteúdos que são ministrados na escola. Mas esses conteúdos, nós adaptamos eles à realidade da Bíblia. Por exemplo, vou treinar matemática, vou usar algumas coisas da Bíblia que exemplos bíblicos que se referem à história, números, né? Por exemplo, nós temos que trabalhar lendas, né? Então nós trabalhamos a lenda do chimarrão, que é da nossa região.
além da mandioca, então as crianças foram plantar mandioca e depois colheram elas. Então é muito interessante que nós trabalhamos conteúdos dentro da Base Nacional Comum Curricular, mas voltados à área cristã. Outra coisa que foi, na época, algumas escolas trabalham Halloween, né, que é uma coisa lá dos Estados Unidos, não é nossa. E que não é cristão, vamos deixar bem claro aqui, Exato. Não é cristão, porque Halloween basicamente fala sobre morte, outras coisas que não vêm de Deus, Não que traz vem de Deus. vida. Então, nessa época aí, coincide com a data da Reforma Cristã, que é 31 de... Né, 31 de outubro. Aí, nessa época, nós estudamos a Reforma Protestante. Então, todos os ensinamentos que a escola traz, além dela complementar o ensino didático de cada criança, que ela tem que aprender a matemática, o português, história, geografia, a escola Ágape consegue trazer isso para o estudo bíblico também. Para todas as matérias, o qual as crianças do primeiro pré-1 até o quarto ano hoje, estão lecionando na escola. Legal, bacana. Você, Rogério, ele é presidente de uma associação que coordena essa escola. Isso. A associação, o objetivo dela é manter a escola. Então, os professores são funcionários da associação, né? A associação recebe as mensalidades e repassa também para os professores, né? E cuida da parte operacional. E me conta uma coisa, Rogério, a escola hoje, ela é uma escola aberta ao público para todas as denominações, ou é uma escola, vamos colocar aqui bem claro, assim, particular, só para os alunos dos membros da igreja de vocês? Não, vamos deixar bem claro. Isso aí, esclarecer. A escola é aberta. Ela leva o nome da igreja, da comunidade, mas porém ela é aberta a todos. Aberta a todos. Indiferente à religião. Não, tem. Essa exigência não. Nós temos exigências com os professores. Nós temos que criar eles, treinar eles, ter eles na nossa metodologia. Perfeito. Mas a escola é aberta a todos os. E hoje a escola Ágape, ela é uma escola particular, convencional. Particular. E então as pessoas pagam para os seus filhos poderem estudar lá. Pagam mensalidade. Legal. Nós temos essa mensalidade para manter a escola. E que precisa-se, né? O professor tem que ganhar, né? Porque não é uma escola estadual e nem municipal. Exatamente. Então é uma escola particular. Nunca recebemos verba do governo, tá? Nunca, nada. O que a gente exige algumas vezes é assim, nós precisamos melhorar a nossa entrada, né? A entrada da escola é uma entrada numa SC, né? Então ali tem um certo perigo, a gente está tratando isso, né? A travessia, eu diria assim, né? Dessa rodovia, né? Exato. Que ela é um pouco e fica em curva, né? E tal. Isso, mas já foi feito um trabalho ali de taxões na pista e tal, então já deu uma melhorada. Nós temos a promessa ali do pessoal do estado que eles vão fazer algo um pouco melhor ali, com recuo e tal, né? Legal, bacana. Nesse sentido, tudo isso para também dar um pouco mais de segurança para as pessoas da via que estão transitando na via e para os alunos e pais e membros da comunidade que vão a ter esse acesso, né? Exato, à escola, né? Bacana. Que mensagem, Rogério, você daria hoje, sendo um membro dessa associação, fazendo parte da escola Ágape? Qual a mensagem você daria hoje para os pais que estão nos ouvindo e que têm os seus filhos em escolas tradicionais? A gente não quer competir com as escolas, né? Nós queremos somar algo para a comunidade, né? Então, é claro que se a pessoa está se sentindo mal lá, que está tendo alguma coisa fora dos padrões bíblicos, fora da nossa realidade cristã, nós somos uma opção, né? E a gente quer deixar claro também que assim a gente preza pela qualidade. A gente não precisa muito fazer propaganda. A nossa propaganda hoje é o boca a boca das pessoas indicando a escola, né? Porque a gente trabalha com excelência. Eu quero, por exemplo, falar sobre a matemática. Esses dias eu tive que substituir uma professora lá para dar uma aula de matemática. A nossa apostila do quarto ano, ela tem 400 páginas no primeiro semestre. Uau! Tá? Então são quase 800 páginas no ano inteiro. Então a qualidade do ensino é muito grande, é muito boa.
né? Não é só a questão, uma escola cristã, não, é uma escola cristã, mas ela tem um princípio de excelência no estudo muito grande. Por isso que a gente tem tido bons resultados nesse sentido, né? Bacana. E para os pais que estão ouvindo a gente, que estão interessados e estão despertando no coração aquele desejo de ter o seu filho dentro dessa metodologia que ensina o tradicional, mas também ensina os princípios bíblicos, né? O que você poderia dizer para eles hoje, para colocar, o que eles precisam, digamos assim, para inscrever os seus filhos na escola Ágape? Olha, precisa só entrar em contato com a gente vai passar todos os parâmetros, né? Hoje não tem muito segredo, como se colocar numa outra escola. Os padrões são os mesmos, vai precisar os mesmos documentos, as mesmas atestado de vaga da escola, esse tipo de coisa. Hoje, na metade do ano, praticamente, ainda se consegue? Consegue. Nós estamos, inclusive, matriculando uma pessoa essa semana aqui. Legal. Uma transferência de uma outra escola normal, convencional. Às vezes, pessoas que vêm de fora e tal, né? Legal, bacana. Outra coisa que é importante frisar, assim, nós estamos na linha Tramontina, um pouquinho para frente da Brasília, né? Cara, leva 10 minutinhos do centro para lá. Né? Eu costumo dizer assim, a pessoa que mora aqui no Nações, dia de chuva para chegar no centro leva meia hora. Nós levamos 10 minutos para chegar lá. Eita, galera. Muito prático de chegar. Né? Então, as pessoas dizem, é longe. Não é longe. É retirado. É um local bom, com verde, né? Natureza. A gente faz piqueniques, às vezes, com as crianças, né? Já ensinando ao mesmo tempo que faz o piquenique, né? A nossa escola, segunda-feira, foi a Itá, né? Ver a barragem para ver na prática como é que é a geração de energia que eles aprenderam na escola. Então, são ensinos muito práticos e dinâmicos, né? Só para o pessoal também saber, a gente sabe um pouco dessa distância da escola para o centro de Concórdia, e às vezes o comodismo nos deixa preso. Exatamente. Né? A escola tem alguma questão de transporte para as crianças? Tem. Os pais se reuniram e contrataram uma van, por exemplo. Hoje eu acho que até tem vaga na van, né? Então, se alguém sai do centro? Sai ali da Águia, eu acho que foi, né? Da frente da Águia ali, e vai até lá e depois volta, né? Então, mas a maioria dos pais gosta até de levar, porque é um momento a mais que eles têm com os filhos, conversando sobre a escola. Legal. Né, e tal. Ouvindo o que aconteceu, a experiência dele naquele dia, os ensinamentos, isso aí. Mas as crianças gostam de andar de van também. Né? Eu acredito que é algo diferente. Assim também pode ser a diferença que você, pai e mãe que está nos ouvindo e nos assistindo, pode fazer aí no seu filho, né? Escola Ágape, escola cristã aqui de Concórdia, tem vagas para o seu filho aí, para você que quer ter esse ensino diferenciado, eu diria assim, com princípios bíblicos e ensinamentos cristãos, além das matérias tradicionais, né, de uma escola tradicional aqui em Concórdia. Fica a dica para você aí. Rogério, obrigado pela sua participação. Mais algum detalhe que tu gostaria de expor? Às vezes eu esqueço das coisas. Não, mas basicamente é isso que a gente conversou, né? É bom deixar claro assim que tudo que é ensinado nas outras escolas, a base ali comum curricular, também é usado. Os investidores. Nós temos investidores também na escola e procuramos investidores. Fale deles, né? Aí, bem tranquilo. Por exemplo, o Martin lá da Hidro, né? É um colaborador, né? Então, mas as pessoas que quiserem auxiliar a escola, tem um site, né? Aí elas podem direcionar. Qual é o site? Escola Cristã Ágape. .com.br. Legal, anote aí, escolacristãagape.com.br. Acesse o site, conheça um pouco mais dessa história maravilhosa, o qual a Igreja Ágape também está fazendo aqui por Concórdia, e é claro, colocando aquela semente de fé na vida e nos corações dos nossos pequenininhos, das nossas crianças, pois elas é o futuro da nossa nação, né, Rogério? Não podemos esquecer disso, né? Futuro, né? Outra coisa, se você é professor, né, e é cristão, gostaria de trabalhar conosco, boa dica. Manda o nosso currículo lá, manda o seu currículo lá para nós. Que legal.
tem lá no site Tem vaga e estão selecionando. Para o 5º ano, por exemplo, a gente está já fazendo seleção, esse conselho, né, digamos assim, dos professores lá. Exato. Bacana. Rogério, obrigado pela sua participação, meu irmãozão, que aqui pela Rádio Web Mais Vida, você sabe, os microfones estão sempre abertos, é para falar de coisas boas e do amor de Cristo Jesus, especialmente para as nossas crianças, estão sempre convidados. Deixa aquele abraço para todos os colaboradores lá da igreja, da escola, e para sua esposa, dona Rosane, também. Amém. Que nas próximas vezes ela possa vir também participar junto com a gente aqui. Amém? Amém. É isso aí, amados irmãos. Ó, junto comigo aqui nesta manhã estão os integrantes, o pastor presidente, né, da escola, da igreja, agora igreja, vamos falar, antes estava falando de escola, vamos falar de igreja, tá? Da Igreja Batista Nacional Ágape, gerando eternidade. E é claro, fazendo com que a palavra de Deus possa ser viva e eficaz em nossas vidas e também no nosso coração. Pastor Josivan, alegria imensa ter vocês aqui e, é claro, disponibilizar esse espaço da rádio para que a igreja pudesse vir aqui e falar um pouco sobre essa história linda que realmente tem que ser contada e tem que ser vivenciada. Que mensagem você deixaria para a gente fazer esse encerramento agora para os nossos ouvintes e convide eles também para que eles possam ir conhecer a igreja Ágape, para que eles conheçam um pouco mais esse ministério e, é claro, principalmente, acima de tudo, o amor de Cristo Jesus. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, falando da escola. Uhum. A igreja, ela não recebe nenhum subsídio, ou seja, não vem nada da escola para a igreja. São dois ambientes totalmente separados. Por que eu digo isso? Porque a igreja não é empreendimento. A igreja não é empresa. Boa. Entende? Apesar de ter um CNPJ e ter regras fiscais. Sim. Mas a igreja investe na escola. A escola não investe na igreja financeiramente. Tá. Tudo que entra na escola é aplicado na escola. É para a escola. E a igreja aplica também dos seus recursos. Além de tudo, contribui na escola. Legal, bacana. Por que dizer isso? Para que as pessoas entendam que o objetivo, eu creio que não somente da Igreja Batista Nacional Ágape Gerando Eternidade, mas de qualquer igreja verdadeiramente cristã, não é ganhar dinheiro com as coisas, é levar vida para as pessoas. Então a mensagem que eu deixo é justamente essa. Nós somos difusores do Evangelho de Cristo Jesus. E se qualquer coisa que nós fizermos, seja a escola, seja qualquer outro projeto, não gerar eternidade, não terá tido efeito nenhum para a vida das pessoas, nem para as nossas também. Porque o nosso galardão está atrelado à eternidade, né? Então, lute pela vida eterna. Busque a Cristo e sirva ao Senhor. Como seu único Senhor e suficiente Salvador, podemos complementar, né? Amém. Amém? Graças a Deus. É isso aí, amados irmãos, estiveram junto comigo aqui, então, nesta manhã, pelos estúdios da Rádio Web Mais Vida, os nossos irmãos na fé, né? Pastor Josivan Santos e também o Rogério Giroto, eles que fazem parte lá da igreja Ágape aqui de Concórdia, uma igreja que está transformando vida e criando eternidade, assim como diz o próprio nome, né, da igreja. E eu quero orar por você. Amém, glórias a Deus, eu recebo e com certeza, vamos honrar junto, então vamos fazer o seguinte, Amém. Antes de nós ir para o louvor e a gente fazer esse encerramento, Amém. Vamos fazer essa oração. Amém. E é claro que essa oração, além de tudo, que seja por mim, mas também alcance você aí do outro lado dessa telinha, conectado junto com a gente aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. É contigo, meu irmão. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar nessa manhã com o nosso irmão, com o Hernandes, Senhor, com a sua casa, com essa casa que é a Rádio Web, Senhor, mas ela é tua, Senhor Deus, e tu tens os teus propósitos, e eu creio, Senhor, que a partir da voz do teu servo e dos seus colaboradores que também trabalham com ele, vidas sejam edificadas. E um dia na eternidade, Deus, certamente muitos chegarão e dirão da sua gratidão por terem escutado do teu evangelho por meio da vida dos teus servos. Que essas pessoas que estão no Canadá, Senhor Deus, que estão no Alasca e em tantos outros lugares, possam, Senhor amado, ter os seus corações gratos por ouvir a voz do teu evangelho por meio da voz do teu servo. Guarde a sua empresa, Senhor, que ela cresça e seja mais abençoada ainda, para que haja, Senhor, retorno na tua casa, no lugar onde os teus servos congregam.
em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, amém. Tomo posse e recebo e compartilho isso com todos os nossos irmãos na fé junto com a gente aqui nessa manhã. Amém, amados? É isso aí. Esse é o programa Desperta para Cristo de hoje, aqui na programação, 9h42. Continue conectado. Na sequência, tem versículo do dia e tem muito mais louvor. E, é claro, a sua participação também entrando no ar aqui na nossa programação. Glorificado, louvado e adorado seja Deus em Cristo Jesus. E obrigado por você se conectar com a Rádio Web Mais Vida. É 24 horas no ar, com muito louvor e adoração. E, é claro, a palavra de Deus sendo divulgada com muito amor e fé. Amém? Graças a Deus. Vamos de louvor por aqui. Nívia Soares e Gabriel Guedes, a bênção. Que a bênção do Senhor esteja sempre com cada um de vocês em Cristo Jesus. Na sequência eu volto trazendo muito mais participações.